Action. Bem, Mahoma Gardo Bakwaku ele não foi o único muçulmano africano na província de Pernambuco no século XIX. Na verdade, essa história dos africanos muçulmanos na província de Pernambuco, ela vem de longa data. Por exemplo, no ano de 1694, a gente tem registro de pelo menos 3 navios negreiros desembarcando pessoas na condição de escravizadas no porto do Recife, vindas da região da Senegâmbia, entre o rio Senegal e o rio Gâmbia. No século XVII, muito provavelmente essas pessoas eram muçulmanas que foram trazidas aqui para Pernambuco. Contudo, uma comunidade relativamente importante de africanos em Recife, capital da província de Pernambuco, só iria aparecer no começo do século XIX. Foi nessa leva que Mahoma Gardo Bakwaku chega, na verdade, é trazido para uma praia do litoral norte de Pernambuco nos idos de 1845. É interessante a gente pensar um pouco da cultura desses africanos muçulmanos na província de Pernambuco, tomando por base fontes relativas de outros lugares também do Brasil. Muitos desses africanos muçulmanos que foram trazidos na condição de escravos, principalmente para o Nordeste, a região Nordeste do Brasil, já sabiam ler e escrever em árabe, já eram letrados, sabiam ler o Corão, né? E sabiam, muitos deles também sabiam escrever em Ajami, que é a escrita de línguas africanas, como o Fulfulde e o Hausa, usando caracteres árabes. Muito provavelmente o Mahoma Gardo Bakwaku sabia escrever em árabe e em Ajami, como vários outros muçulmanos que foram trazidos aqui para o Brasil. Por exemplo, no ano de 1848, um cônsul francês chamado François de Castelnau, ele entrevista vários africanos muçulmanos em Salvador, na província da Bahia, né, e aponta que muitos deles já sabiam ler e escrever o árabe, outras línguas africanas, inclusive o próprio português. Um outro caso interessante em Pernambuco foi o caso do Alufá Rufino. No ano de 1853, Rufino José Maria, como foi batizado esse africano Nagô, sofreu um processo na polícia da província de Pernambuco, né, foi acusado de alguma rebelião, né, e ele revela vários aspectos no processo da vida desses muçulmanos na cidade do Recife. Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele fala inclusive de que esses africanos muçulmanos que foram trazidos para o Nordeste brasileiro, principalmente, nas palavras do próprio Freire, eles tiveram um papel civilizador na cultura brasileira, né? Inclusive também ele usa um termo que ele fala de que a cultura desses africanos muçulmanos, em muitos casos, era superior, inclusive, a dos próprios senhores portugueses, já que muitos deles sabiam ler e escrever nessas línguas já citadas. A presença de africanos muçulmanos no Brasil ela se concentrava principalmente na Bahia, precisamente de Salvador, os arredores de Salvador, visto inclusive a própria quantidade de revoltas escravas que aconteceram na cidade. É importante citar uma revolta acontecida no ano de 1807, uma revolta liderada por escravos africanos Hausa, que após a devassa, após essa rebelião ser debelada, né, um dos líderes ele revela que um dos planos dos rebeldes Hausais era tomar a cidade de Salvador, ir para o interior, né, para lá formar um reino muçulmano, né, e em seguida tomar a província de Pernambuco. Isso revela uma série de trânsitos e diálogos que havia entre essa comunidade de Salvador, muçulmana de Salvador, e a comunidade muçulmana de Recife. Outro fato que corrobora essa ideia foi a presença do imã iraquiano a serviço do governo turco chamado Al-Baghdadi. A história de Al-Baghdadi é muito interessante. Al-Baghdadi ele trabalhava numa corveta do Império Turco Otomano, que estava cruzando a África para chegar na Ásia, quando houve um problema no tempo e eles foram obrigados a desembarcar no Rio de Janeiro. Quando Al-Baghdadi chega no Rio de Janeiro, ele é logo saudado por africanos muçulmanos com Salam Aleikum. Ele estranha, né? Ele coloca isso no seu livro, no seu relato, responde à saudação e descobre uma comunidade africana muçulmana na capital do Império Brasileiro, que logo o convida
a participar, né, das orações e instruí-los um pouco mais. Ele passa um ano junto a essa comunidade do Rio de Janeiro. Logo em seguida, ele recebe um convite da comunidade baiana, muçulmana africana da Bahia, para que lá ele passasse um tempo também orientando os africanos muçulmanos na religião islâmica. E um ano depois, isso em 69, 68, ele recebe um convite da comunidade muçulmana de Recife. Né? Isso é incrível, isso mostra um diálogo constante entre esses três espaços dentro dessa comunidade islâmica africana no Brasil, né? Quando eles têm ciência da presença desse imã e ele é prontamente convidado nessas cidades. Inclusive, o al-Baghdadi, ele fala do que ele sente dessa comunidade islâmica, da tolerância em relação a essa comunidade islâmica nas cidades que ele visitou. Ele fala que o entristeceu muito na Bahia, na cidade de Salvador, quando ele percebe a intolerância e o medo que esses muçulmanos africanos causavam na cidade, né, posto as várias rebeliões dos escravos e libertos africanos muçulmanos nessa cidade. Quando ele chega em Recife, após ser convidado pela comunidade de lá, ele fala do clima de tolerância em relação a Salvador que ele sente nessa cidade do Recife. Ele fala também da presença de dois grupos distintos que concorriam entre si em relação à legitimidade dentro da comunidade muçulmana, né? Só que algo interessante que ele nos coloca e nos possibilita pensar esse fluxo de ideias entre a África e o Brasil é como esse islamismo aqui no Brasil era praticado entre os muçulmanos africanos, né? No caso, ele fala da prática da geomancia, né? Da adivinhação, da confecção de amuletos, que aqui eram chamados de mandingas, né? As quais esses africanos muçulmanos eram muito dados, vamos dizer assim. E ele vê isso com muita crítica, inclusive. Essas mesmas práticas são encontradas principalmente na Nigéria, do norte da Nigéria, em muitas localidades ainda hoje. Esse clima de tolerância que o al-Baghdadi fala em 69, 1869, a gente pode pensar nisso também quando a gente vê o Diário de Pernambuco dos idos de 1877. Nos idos de 1877, houveram uma série de publicações no Diário de Pernambuco que foram muito interessantes. Essas publicações, elas começam com um grupo de muçulmanos que publicam no diário um pedido que fizeram à polícia da província para que pudessem praticar a religião islâmica. Pouco tempo depois, uma outra comunidade muçulmana africana de Pernambuco, de Recife, ela publica também no Diário de Pernambuco, que por sinal, ainda hoje no Brasil, é um dos maiores diários, é um dos maiores jornais do Brasil, né? Então esse segundo grupo, eles publicam uma outra nota dizendo que não era necessária que esse grupo muçulmano pedisse autorização para praticar a sua religião, já que já havia um grupo estabelecido muçulmano na própria cidade, né? A partir daí se dá uma série de embates, né, religiosos que são muito interessantes e que ainda hoje que estão publicados no Diário de Pernambuco, né? Inclusive um desses grupos acusa o outro de não ser verdadeiramente muçulmano, diz que eles eram praticantes do Xangô, que é a religião dos orixás, como é chamada a religião dos orixás em Recife, em Pernambuco, né? E é uma troca de informações, inclusive, né? Isso eu imagino, né? Para a população recifense que lia essas notícias era muito informativo, porque em várias dessas publicações esses muçulmanos explicam sobre a sua religião, né? Eles falam da diferença do sunismo, do xiismo, eles falam da monogamia, da poligamia, né? E revelam vários aspectos desse diálogo religioso, né? Entre a religião dos orixás, o islamismo, que era algo que já acontecia na África, né? E a presença católica também dentro desses ritos, né? Por exemplo, existiam alguns casos, tanto na Bahia quanto em Pernambuco, de africanos muçulmanos, né, que eram adeptos realmente do islamismo e se colocavam como muçulmanos, que faziam parte de irmandades católicas, né? Um desses casos, um africano chamado Anacleto, né, que era muçulmano, ele chegou inclusive a ocupar cargos importantes na Irmandade dos Homens Pretos de Recife, né, na mesa da área contábil, né? Então, ao mesmo tempo que a gente via, pensando no caso do Baquaqua, né, lá nos idos de entre 45 e 47, quando ele coloca a dor de ter sido tirado da sua terra
né, de sua família muçulmana e ser obrigado a entrar no rito católico, né? Ele coloca que seu senhor em Olinda o obrigava a rezar frente a santos católicos, né? E isso o machucava muito. A gente vê, por outro lado, o caso do Anacleto, né? Que era muçulmano e ao mesmo tempo fazia parte de círculos sociais ligados a irmandades negras, né? Isso faz a gente pensar também um pouco sobre como essas identidades da diáspora eram fluidas. Quando era interessante assumir a identidade muçulmana e se colocar como um muçulmano, se fazia, né? Quando era também interessante você fazer parte dessas irmandades, como círculos de sociabilidade, também se fazia parte.